Olá a todos. Bem, no último vídeo a gente finalizou, eu finalizei demonstrando a interface, a classe TreeSet, implementando a interface Comparable, classe TreeSet, utilizando a interface Comparable para classificação e ordenação. Vou aumentar aqui, vou executar novamente e vou mostrar para vocês que a saída, de acordo com o critério que a gente escolheu, ela está em ordem crescente pelo número do filme, tá? Vamos supor que seria o número de série do filme ou o número cadastrado na locadora, enfim. Para que essa classificação seja em ordem decrescente, a única alteração que é necessária fazer no programa, nesse mesmo programa que eu vou usar agora, seria no método CompareTo. O this aqui está se referindo ao objeto que eu estou executando no momento, a classe que eu estou executando no momento, ou seja, a classe filme. Esse num, o primeiro num aqui, é exatamente o atributo do objeto filme. Depois vem o num do object do método convertido para filme. Isso que faz com que a ordenação nesse caso seja em ordem crescente. Para que ela seja em ordem decrescente, eu tenho que mudar a ordem de declaração aqui. Então agora eu vou pegar o objeto do método atual, ponto num, ponto CompareTo, e vou pegar o num do objeto atual. Então veja que com essa simples inversão eu consigo fazer com que o filme seja exibido, com que a ordem dos filmes seja exibida em ordem decrescente. Vamos executar aqui novamente e veja que agora começou do maior número, 900, para o menor, que é 10, eliminando sempre as duplicidades. Veja que o número 10 só aparece uma vez, embora nesse programa eu tenha dois filmes cadastrados com o número 10, tá? Titanic e Pânico. Ok? Esse assunto foi só para finalizar o assunto da aula anterior, para não deixar em branco aí. Bom, ainda sobre esse tipo de classificação, a classificação tem que ser numérica? Não, eu poderia fazer a classificação pelo título do filme. Basta que eu remova o atributo num e coloque no lugar dele título. Vamos executar aqui. E aí veja que a ordenação agora está pelo nome. Então os números eles estão aí misturados, né? Você está vendo que primeiro veio 39, veio 10, depois 900 e tal. Então a ordenação pelo número foi perdida. Em compensação agora está sendo ordenada pelo título. Não é assim, isso aqui é mais didático, por quê? Porque o Boolean está comparando um número. O Boolean e o hashcode estão comparando o número para eliminar a duplicidade. Se eu mudo o Boolean e o hashcode para comparar pelo nome, ele não vai eliminar nada do que está aqui, tá? Porque não tem nenhum nome de filme igual. Ok? Bom, dito isso, eu vou passar para a classificação utilizando uma outra interface, que é a interface Comparator. O detalhe em relação a essa interface Comparator é que ela deve ser implementada em uma classe separada, diferente da interface Comparable que a gente coloca na mesma classe. Ela obriga a classe que vai implementar essa interface a utilizar o método compare. Vamos ver como isso funciona e aí eu vou explicar para vocês o uso dessa interface. Bom, vou criar então uma outra classe. Na verdade, como é obrigatório, como é o ideal que a interface seja criada numa classe separada,
que ela deve ser implementada numa classe separada, então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, vamos criar aqui o problema 10. E agora no problema 10, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa utilizar. Deixa eu ver o que eu já usei aqui no problema 1. Problema 10 é o que eu estou usando. Tá, dá para usar o exemplo que eu estou querendo. O programa 10 na verdade ele vai ser um teste. Eu vou criar uma outra classe aqui, tá? Class, deixa eu ver aqui. Vou criar a classe automóvel. Essa classe automóvel vai ter os seguintes atributos: integer, não série, string marca. Vai ter um método toString, que é o método que vai me retornar esses atributos. Return série. As aspas são obrigatórias aqui, tá? E a marca. Ok. Tenho que implementar equals e hashcode. Vou pegar o número de série, tá? Tenho que implementar o hashcode, cujo retorno é um int, para retornar um série. Bom, até aqui a classe que eu vou utilizar, ela já está pronta. O que eu vou precisar dessa classe já está pronto. Quando eu falei no começo de implementar a interface comparator numa classe separada, eu quis dizer exatamente isso. Agora sim eu vou criar a classe que implementa o comparator. Então vou colocar um nome sugestivo, comparator veículo, implements, comparator. Essa interface comparator, ela tem o método compare, que aceita dois argumentos object. Então object O1, object O2. Vou colocar aqui o tipo de retorno e aí eu já explico para vocês essa classe. Então veículo O1 ponto, o que eu quero utilizar para comparação, que é o chassi. Tem uma coisa aqui que não está legal, ele não está aceitando aqui o meu, vamos ver se ele
Bom, veja, o que eu fiz aqui eu vou remover. O Eclipse dá essa facilidade, tá? Toda classe que implementa uma interface, eu acredito que eu já tenha falado isso nos conceitos essenciais, mas se eu não tiver, vou falar pela primeira vez, se eu tiver, eu vou só recordar. Toda classe que implementa uma interface, classe concreta, tá? Não uma classe abstrata, obrigatoriamente tem que implementar os métodos dessa interface. Esse aviso aqui à esquerda, ele está me dizendo que o tipo comparator veículo precisa implementar o método herdado da classe comparator compare. Quando eu clico aqui, o Eclipse me sugere add unimplemented methods, para eu adicionar os métodos não implementados. Quando eu clico aqui, ele já me retorna o método, tá? Então o Eclipse ainda fornece essa facilidade. Se você estivesse digitando em um Notepad++ ou em um bloco de notas comum, você teria que saber essa regra, tá? O ideal é que você saiba. Bom, então vamos lá. O return aqui não vai ser 0. Eu vou retornar veículo. Veículo é automóvel. Estou confundindo. Automóvel O1 ponto. Cadê o atributo? Bom, o atributo não está aparecendo aqui porque eu esqueci uma coisa básica, né? Como eu não inicializei minhas variáveis, aqui eu vou precisar do construtor, né? Que eu esqueci de colocar. Public automóvel. Então vamos lá, integer uma série. String marca. Veja que embora eu esteja utilizando o mesmo nome das variáveis de classe, né, dos atributos da classe, aqui eu estou utilizando o mesmo nome. Então, para diferenciar, eu uso o this para chamar o atributo da classe, para que ele receba o valor da variável do método no construtor, nesse caso. This.marca vai receber marca. Ok. Agora aqui, eu vou apagar essa linha e vou digitar de novo. Aqui eu vou ter o objeto agora do jeito que deveria ser. Então, veículo O1, e veja que agora eu tenho acesso ou deveria, né, ter acesso aos métodos, aos atributos da classe veículo. É que eu estou insistindo em colocar veículo e automóvel. De veículo eu não vou ter acesso a nada mesmo. Vamos começar novamente. Automóvel. Ponto. Agora sim. O nome está errado. Complicado isso. Bom, ponto não série. Ponto. Compare to. E aí vem um outro integer. Para colocar uma chave a mais. Automóvel O2 ponto não série. Ok? Então veja, uma classe que a interface comparator, ela deve ser implementada em uma classe separada, utilizando o argumento int compare, que aceita dois objetos. Esses dois objetos eles estão sendo convertidos em automóvel. O objeto O1 é um automóvel, o objeto O2 é um automóvel. Dessa comparação vai sair a ordenação da classe automóvel na hora que eu chamar aqui dentro do programa 10, tá? Então vamos colocar para funcionar. Main, Ctrl barra de espaço, completa o método e vamos criar os automóveis. Então automóvel A1 recebe new automóvel. Número de série vai ser 12, marca vai ser Fiat. Automóvel
2 recebe 1000 automóvel. O número de série vai ser 14, marca vai ser GM. Opa, GM. Automóvel. A3 recebe 1000 automóvel. O número de série vai ser 12, marca vai ser Volvo. Automóvel. A4 recebe 1000 automóvel. O número de série vai ser 20, marca vai ser BMW. Ok, aqui eu preciso corrigir porque digitei errado. Aqui eu também preciso corrigir porque digitei errado. Aqui na verdade eu continuei digitando errado. Ótimo. Bom, então aí está criada a classe carro. E agora, para eu utilizar a interface comparator, eu preciso, se a gente está falando da utilização de treeset, criar o treeset, né? Então treeset s recebe 1000 treeset. E esse treeset ele vai receber o comparator veículo, né, o automóvel. Eu declarei como veículo automóvel. Eu coloquei como comparator veículo. 1000 comparator veículo. Importar o treeset, veja que aqui está dando erro exatamente porque ele não pode resolver o treeset como um tipo. Então eu tenho que importar a classe treeset. java.root.treeset e está resolvido o problema. Ok? Bom, no construtor do treeset eu já chamei o comparator veículo. Então os métodos, o método na verdade o único aqui, o compare, ele já vai ser utilizado pelo treeset. Na hora que eu mandar executar essa classe, eu vou imprimir exatamente o treeset. Ok? Vamos ver como funciona. Vou executar aqui. Problema 10, Java Application. Opa, deu um errinho aqui, né? O treeset acabou sendo exibido vazio. Da forma que está feito aqui, o treeset realmente vai ser exibido vazio. Por quê? O treeset ele é um conjunto. Para que esse conjunto seja exibido, eu preciso adicionar alguma coisa a ele. E o que eu fiz aqui? Eu criei diversos objetos automóvel, mas não adicionei nada ao treeset. Tá ok? Então vamos trabalhar para corrigir o problema. O treeset no caso está vazio. Então vamos trabalhar para corrigir o problema. Veja, o que eu tenho que fazer sempre é s.add. E aí eu vou colocar essa instrução aqui. Opa. E aí veja que funciona. S.add new automóvel. Tá, vamos deixar de ser preguiçoso e fazer normal, né? Então vamos lá. S.add new automóvel. O número que eu tinha colocado era 12 e a marca seria Fiat. Ok, agora sim. Vamos apagar aqui novamente. Agora eu vou copiar e colar, tá, gente? Para a aula não se estender muito. S.add new automóvel GM. Então aqui eu estou adicionando elementos ao treeset, tá? Qual a necessidade de eu criar objetos aqui nesse caso? Nenhuma, eu não preciso criar objetos aqui.
Agora sim, eu vou mandar executar. E aí veja, o Volvo foi eliminado novamente, porque o equals e o hashcode foram corretamente sobrescritos e eles estão comparando o número de série. Como há dois veículos com o mesmo número de série, um deles, no caso o Volvo, foi eliminado. Por que a comparação está em ordem crescente? Porque no método compare a gente colocou o object 1 antes do object 2. Se eu quero que essa comparação seja feita em ordem decrescente, basta eu inverter aqui. O2 com o object 1. Há outras maneiras também, tá? A gente vai tratando disso aí, mas veja que agora na execução a ordem está decrescente. 20, 14, 12, tá ok? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre a utilização dessa interface. Inclusive na próxima aula eu vou fazer mais um exemplo mostrando uma outra maneira de utilizar a interface comparator, tá ok? Obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida coloca aí no canal que eu respondo para vocês, tá? E um grande abraço a todos e até a próxima.